Olá pessoal! Nessa aula nós vamos trabalhar o capítulo 3, no qual nós vamos abordar a negociação e a administração de conflitos. Bom, para começar a aula, pessoal, é importante a gente pensar sobre essa definição de conflito. Afinal de contas, o que significa um conflito? Bom, se a gente for pesquisar na literatura, nós vamos ver que existem várias definições diferentes para conflito, né? E muitas dessas definições, elas acabam trazendo alguns termos semelhantes, alguns termos que sempre se repetem. Então, muitas vezes nós vamos encontrar termos como, por exemplo, luta, rival, oponente, né? Muitas conotações, muitas definições que trazem uma conotação negativa do conflito, tá? E aí, nós vamos trabalhar com uma definição do autor Robbins, que ele traz uma definição interessante, na qual ele trata um conflito como um processo. Para Robbins, veja uma definição de conflito. Para ele propõe que o conflito ele é um processo que se inicia quando uma das partes percebe que a outra parte pode afetá-la negativamente. Então, observem o seguinte, alguns termos-chave nessa definição. Primeiro, Robbins trata o conflito como um processo. O que significa isso? Um processo é algo que tem início, meio e fim, certo? Uma outra questão importante que ele dstaca nessa definição é que o conflito ele só ocorre, ele só se inicia quando uma das partes percebe que a outra parte pode afetá-la negativamente, né? Então, para que surja o conflito, é necessário que haja alguma divergência, algum conflito de ideias, de pontos de vista, coisas desse tipo, tá? E aí, se a gente for observar, né, pesquisar mais algumas outras definições de conflito, nós vamos encontrar exatamente esses termos: discussão, divergência, luta, negociação. São termos muito comuns utilizados na definição de conflitos, tá? Mas nós vamos nos ater a essa proposta de Robbins que atende bem o nosso propósito, tá? E aí é importante destacar, pessoal, como eu falei, que muitas vezes o conflito ele é diretamente relacionado a algo negativo. Se a gente mesmo for pensar, né, se você fosse definir conflito hoje, você relacionaria a quê, né? Nós normalmente temos o hábito de relacionar o conflito a algo negativo, briga, discussão, luta, né? As próprias definições elas acabam reforçando isso. Contudo, alguns autores eles propõem uma outra abordagem de conflitos, no qual o conflito ele pode ter uma perspectiva tanto negativa quanto positiva. E isso vai depender da forma como esse conflito ele é encarado e a forma como ele é administrado. Então, os autores Follett e Hampton, eles trazem uma abordagem na qual eles entendem que o conflito ele pode ser um conflito construtivo ou funcional, quando esse conflito ele é encarado de uma forma positiva, ou ele pode ser um conflito disfuncional ou destrutivo, onde ele vai ter uma conotação negativa. Mas o que vai torná-lo um conflito funcional ou disfuncional? É exatamente a maneira como esse conflito vai ser encarado e administrado, a forma como ele vai ser tratado na organização, certo? E aí é importante a gente destacar também que as organizações, sejam elas públicas ou privadas, né, qualquer tipo de organização, elas são locais muito propícios para que se surjam conflitos, né? E aí nós temos algumas possibilidades, né, de origens para esses conflitos. Por exemplo, interdependência de tarefas.
é uma potencial fonte de conflitos. Por quê? Quando as pessoas têm uma tarefa que depende, né, de um outro setor ou de uma outra pessoa, né, vamos supor que essa tarefa preliminar atrasa, né, acaba atrasando a sua tarefa por consequência, e isso é um grande potencial para que daí surja um conflito, né? Além dessa questão da interdependência de tarefas, nós temos também a questão de metas diferentes, que é muito comum também o surgimento de conflitos em virtude de metas diferentes. Por exemplo, vamos supor que o departamento de vendas de uma empresa ele tem como meta aumentar determinado percentual da sua carteira de clientes, vamos supor. E o departamento financeiro ele tem como meta reduzir os níveis de inadimplência daquela empresa. Pensem nessa situação, pessoal, o setor de vendas querendo aumentar a sua carteira de clientes, o setor financeiro precisando reduzir o número de inadimplência. Ora, naturalmente o setor financeiro ele vai se tornar o quê? Mais rigoroso, mais restritivo na concessão de crédito. Muito provavelmente isso vai influenciar a abertura de novos clientes, porque talvez esse cliente não consiga crédito nessa empresa, né? Então, isso pode ser uma fonte potencial do surgimento de um conflito entre departamentos, tá? Uma outra origem muito comum nas empresas são os recursos compartilhados, como, por exemplo, salas, equipamentos, recursos, né? Quando as pessoas compartilham coisas no ambiente de trabalho, a probabilidade de se ter um conflito também é maior, tá? Pegando também um pensamento aí de Robbins, né? Ele categoriza essas origens do conflito em 3 origens também. Para ele, o conflito ele pode se originar através de um conflito de tarefa, que está relacionado ao conteúdo, ok? Ao conteúdo do trabalho. Pode se originar um conflito de relacionamento, que está relacionado ao relacionamento interpessoal, né, entre as pessoas ali naquele ambiente, e ainda um conflito de processo, que vai estar relacionado ao modo, né, a forma como esse trabalho é realizado. Então, essa categorização de Robbins, ela também vai muito de encontro dessa categorização anterior que eu expliquei para vocês, né? Inclusive, nessa aula, nós temos como material complementar 2 vídeos muito interessantes que relatam o relacionamento de diferentes gerações no ambiente de trabalho. E aí vocês vão assistir esses vídeos e vocês vão identificar essas diferentes origens, essas possibilidades diferentes de origens de conflito no ambiente organizacional. Nesse vídeo o foco é essa questão do relacionamento entre gerações, né, dos conflitos gerados ali, mas dá também para a gente visualizar outras origens, essas outras origens que eu comentei agora, ok? Bom, é importante a gente ressaltar também, pessoal, os efeitos desse conflito, né? Como eu comentei anteriormente, esse conflito ele pode ter efeitos tanto negativos quanto positivos. Em termos de efeitos negativos, né, o que nós podemos ter aí como consequências, né, prejudiciais para a empresa de um conflito? Bom, a gente tem muito comum a questão da energia desviada, ou seja, as pessoas, né, elas acabam focando tanto no conflito que elas acabam tirando o foco do seu trabalho, ou seja, desviando a energia do trabalho em si, né, de outras prioridades, e ficam muito focadas, né, enfatizando muito essa questão do conflito. Então, desvia-se muita energia, né, inadequadamente. Uma outra consequência negativa do conflito seria o comprometimento da comunicação.
Também é muito comum nas empresas, quando ocorre um conflito, a comunicação ela acaba ficando prejudicada. Por quê? Quando vem, né, essa mensagem, ela já pode vir correta, por mais que ela venha correta por parte do emissor, o receptor ele já vai ter uma percepção diferente, né? Então, o próprio receptor da mensagem, ele pode distorcer, ele pode compreendê-la de uma maneira inadequada. Então, é muito comum realmente que a comunicação ela seja prejudicada no ambiente organizacional quando existe um conflito. E aí, quando a gente tem comunicação prejudicada, a gente acaba tendo retrabalho, né? Porque trabalhos incorretos, trabalhos parcialmente corretos são realizados e isso acaba influenciando diretamente o desempenho das pessoas, né, do seu setor e da organização como um todo. Uma última consequência que acontece bastante também seria a questão do comprometimento dos relacionamentos interpessoais. Por quê? Não sei se vocês lembram na aula 1, uma das primeiras questões que a gente aborda quando a gente fala das etapas de negociação, o primeiro item é separar as pessoas do problema. Ou seja, o problema ele é uma coisa e a pessoa com a qual você está resolvendo esse problema é outra coisa. Só que muitas vezes, né, no calor ali das emoções, do conflito, como nós vimos no capítulo 2, a pessoa ela acaba personificando o problema que está em jogo ali, que está em discussão, acaba personificando esse problema no outro, né? E aí você compromete relações interpessoais que às vezes eram relações amigáveis, saudáveis, né? Essas relações elas ficam prejudicadas e isso naturalmente prejudica o andamento do trabalho e o desempenho dessas pessoas. Bom, como nós falamos, não existem apenas efeitos negativos dos conflitos. Muito pelo contrário, esse conflito ele pode e ele deve ocasionar efeitos positivos para as pessoas e para as organizações. Tudo depende da maneira como ele é tratado. Então, quando nós temos um conflito que é tratado adequadamente, nós temos consequências muito positivas, como, por exemplo, a descoberta de novas visões, de novas perspectivas, né? De repente, a pessoa está negociando algo, né? Ela está em um conflito ali, que faz ela refletir, faz ela parar para pensar, poxa vida, não é que nunca havia passado pela minha cabeça fazer dessa forma, tentar essa nova maneira, esse novo caminho, né? Então dali podem surgir novas visões, novas perspectivas. Isso é muito positivo, né? As pessoas crescem com isso, a organização cresce com isso, né? Um outro efeito positivo, muito comum também quando esse conflito é administrado adequadamente, seria a questão de se encontrar soluções, né, criativas, soluções inovadoras, né? Quando as pessoas discutem pontos de vista diferentes, quando elas trazem experiências diferentes, né, conhecimentos diferentes, né, a probabilidade de você obter uma solução criativa, inovadora é muito maior, né? Então isso é muito positivo, né? Novas habilidades também podem ser descobertas a partir de um conflito. Então é muito importante que o gestor saiba conduzir esses conflitos no ambiente de trabalho adequadamente, porque eles têm sim muito potencial para se tornarem algo extremamente positivo, ok? E aí, pessoal, a gente já entra nessa parte, né, das atitudes frente ao conflito. Qual que seria a melhor atitude frente ao conflito? Basicamente, nós podemos classificar 3 grupos de atitudes.
O primeiro grupo seria tentar suprimir esse conflito, ou seja, surgiu um conflito, como que a organização, como que o gestor se comporta? Ele tenta suprimi-lo, ou seja, deixar de lado, né, não dá muita importância, por quê? Entende que é algo negativo e que o conflito é algo que deve ser evitado. Então, isso acontece, porém isso não é uma postura adequada, né? Uma outra atitude frente ao conflito muito comum também é tentar remediar esse conflito, ou seja, entende-se esse conflito como algo anormal, como uma doença, né? Por isso se tenta curá-lo, remediá-lo, né? Então você tem uma tentativa ali, um paliativo para esse conflito, você não resolve ele efetivamente, né? E temos a terceira atitude, né, frente ao conflito, que seria a mais indicada, que é a administração desse conflito. E aí, como se administra um conflito, pessoal? Um conflito se administra através da negociação. Então, para que se resolva um conflito, é preciso que haja negociação. E aí nós vamos empregar todas as técnicas de negociação, né? Técnicas e estratégias que nós já vimos até agora. Então, só para a gente relembrar, né, rapidamente, é muito importante na negociação de um conflito você focar na solução do problema. Por que eu estou destacando isso? Porque é muito usual as pessoas estarem tão envolvidas com o problema em si que elas ficam focadas só no problema e não focam na solução, que é o mais importante, né, daquela questão, é a solução, mas as pessoas acabam ficando muito centradas ali no problema em si e perdem de vista a solução, que deveria ser o principal objetivo, tá? Uma outra questão muito importante numa negociação de qualquer tipo, né, especialmente na negociação de um conflito, é a questão de saber ouvir, né? Você conseguir ouvir a outra parte, você conseguir se colocar no lugar da outra parte, né? Porque dessa forma, se você consegue ouvir, muito provavelmente você vai conseguir compreender melhor a outra parte e aí você vai encontrar uma solução que consiga de fato atender ambos os lados, né? Uma solução ganha-ganha, como já falamos nas outras aulas, né? Hoje em dia não tem como a gente pensar em uma negociação em que uma das partes ela vá sair perdendo, né? A gente tem que buscar sempre soluções ganha-ganha, tá? Pensar também, né, no decorrer dessa negociação de conflitos, lembrar de fazer perguntas para outra parte, perguntar, fazer o outro falar, né? Porque aí você faz o outro falar, você ouve o que ele tem a dizer e aí você consegue, como eu disse, compreender e oferecer uma solução melhor, certo? Muito importante também, gente, manter, né, a mente aberta para outras possibilidades, para outras perspectivas, para outros caminhos. Por que eu digo isso? Porque é muito comum o negociador ele ir para aquela negociação com uma única solução na cabeça e ele acha que só aquela solução é a adequada, só aquela solução vai resolver. Então, se ele está com a sua cabeça fechada para outras possibilidades, isso pode ser um problema. Então, é muito importante que ele vá com a mente aberta realmente, disposto a encontrar, né, um caminho, mesmo que seja um caminho diferente daquele que ele pensou inicialmente, tá? E finalmente, não esquecer nunca na negociação de isolar as pessoas do problema. Lembram aquela questão da personificação que eu falei ainda há pouco? Então, quando você está negociando um conflito, você não pode personificar o problema na outra parte, na pessoa da outra parte. O problema é uma coisa e a pessoa é outra. Isolar a pessoa do problema, porque senão daí você pode
criar um problema de relacionamento interpessoal, né? Como eu expliquei ainda há pouco, ok? E aí, já caminhando para o final da nossa aula, vocês vão ver na apostila que existem algumas sugestões, né, de outras técnicas para que se solucione o conflito, como metas compartilhadas, concessão, alteração de variáveis humanas, estruturais, etc., né? Robbins sugere algumas técnicas bem interessantes. Ali vocês têm na apostila a especificação, detalhamento de cada uma delas, mas vocês vão observar que todas elas vão ao encontro, né, das técnicas de negociação mesmo que nós vimos até então, correto? E para finalizar, gente, essa aula, é importante a gente abordar os tipos psicológicos propostos por Jung. Jung fez estudos, né, na área de psicologia, ele é um grande nome nessa área, e ele propôs, a partir dos seus estudos, 4 estilos de negociação. Na verdade, com base nos seus estudos, né, eles foram adequados, ajustados para a nossa área. Então, nós temos 4 estilos de negociação. Esses estilos, eles são criados com base nos impulsos que dirigem as ações dessas pessoas, juntamente com a capacidade que a pessoa tem de controlar, de manter o controle, e ainda na capacidade que ela tem de considerar ou desconsiderar o outro, a outra parte. Então, com base nessas características, o Jung ele categorizou 4 estilos de negociação, e aí cabe ao negociador identificar qual estilo que a outra parte se enquadra, né? Qual estilo ela tende mais, né? Para qual lado ela tende mais. Porque com base nessa identificação, o negociador ele vai poder utilizar as ferramentas e as técnicas mais adequadas para cada estilo. Fazendo isso, a probabilidade de êxito é muito maior, certo? E aí, finalizando, o último item fala sobre mecanismos sociais de tratamento de conflito. Muitas vezes as pessoas por si só, elas não conseguem solucionar esse conflito. Então, às vezes é necessário que haja um mediador, ou seja, uma terceira parte que vai ali tentar propor, sugerir, né? E aí as pessoas entram em um acordo. Vocês já devem ter visto, né, na televisão, Fantástico mesmo, né? Passava alguns exemplos de mediadores e tal. Então é um mecanismo de tratamento de conflito, e o outro mecanismo seria o arbitramento, ou seja, quando essas partes elas realmente não conseguem chegar a um acordo de forma nenhuma, uma terceira parte vai, decide e apenas comunica a solução para eles, né? Não é o mecanismo mais adequado, mas muitas vezes, em virtude do próprio nível de maturidade das pessoas, em virtude daquela questão do descontrole das emoções ali no momento de um conflito, infelizmente é necessário que haja esse tipo de intervenção, ok? Bom, pessoal, é isso. Esses são os principais elementos, os principais conteúdos da aula 3. Eu espero que tenha ficado claro. Agora eu sugiro que vocês utilizem os materiais complementares propostos, né? Como eu falei, são os 2 vídeos e mais um texto que fala sobre o conflito produtivo, e na sequência vocês devem fazer a atividade avaliativa proposta para essa semana, tá? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, comigo ou com o tutor, a gente está à disposição para ajudá-los, ok? Bons estudos e até a próxima!